Olá para todos, obrigada, Cris, um prazer estar com você, com a Ju. Eu sou Silvia Fonseca, eu sou médica pediatra pela USP de São Paulo, infectologista pela Universidade de Yale e há quase 30 anos fazendo controle de infecção. Então, esse é um assunto fascinante. E estou muito feliz de estar aqui. Juliana? Olá, eu sou a Juliana, sou enfermeira, fui enfermeira de centro cirúrgico por alguns anos, especialista em controle de infecção e atualmente eu sou membro da diretoria da SOBEC, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização e Recuperação Pós-Anestésica. Ok, bom, para começar, eu acho que assim, uma dúvida que as pessoas têm, eu acho que uma grande dúvida existe algum momento, e aí eu gostaria que a doutora Silvia falasse um pouquinho para a gente, em que valeria a pena a gente considerar, pensando em evitar a infecção no sítio cirúrgico, considerar a suspensão do procedimento cirúrgico? Isso é excelente. Eu sei que é muito difícil suspender a cirurgia e a gente tem que levar em conta que as pessoas se prepararam para aquilo. Tem gente que tira férias, tem gente que viaja, o filho tira férias para ficar junto com os pais, o pai que vai operar. Então, a gente tem um aspecto social que a gente tem que respeitar. E também tem o aspecto do dia, né? A pessoa está em jejum, né? Então, na verdade, eu diria para você que a gente tem que ter boas indicações cirúrgicas e um bom preparo cirúrgico. Muita coisa se resolveria com boas consultas pré-anestésicas. Porém, na nossa realidade, às vezes isso não é possível. Eu diria para você que um grande empecilho para fazer uma cirurgia é a presença de infecção ativa. E o que isso quer dizer? Se a cirurgia for para resolver aquela infecção, por exemplo, apendicite, colecistite, a gente vai fazer. Mas se é uma cirurgia eletiva e a pessoa tem uma outra infecção, a gente sabe que aumenta o risco de infecção do sítio cirúrgico. Então, a gente tem que pesar todas essas coisas, mas eu diria assim, eu já vi ortopedista colocar prótese de quadril em uma pessoa que estava tratando uma pneumonia. Não é uma boa ideia. A pessoa realmente aumenta muito a chance dela da infecção da prótese. Não é que vai disseminar a pneumonia, mas vai infectar a prótese. Eu raciocino assim, o sistema imune já está ocupado com outra infecção. Aí vai entrar bactéria, vai entrar micro-organismo naquela ferida, não vai dar conta. Então, eu diria para você que, na minha opinião, fazer cirurgia eletiva na presença de infecção só se os riscos forem menores do que os benefícios. Ok, obrigada. Eu acho que é isso mesmo, né? Às vezes a gente coloca o paciente num risco maior do que deveria, quando, né, se pode evitar. Agora, a gente tem algumas outras situações que aí eu acho que talvez não... Acho que são bastante polêmicas, eu acho que a Juliana pode responder para a gente, ela pode nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte... vamos imaginar que a gente está lá com um paciente, esse paciente ele foi anestesiado, já está lá aguardando, abriu a caixa está molhada, o material está molhado dentro da caixa. O que a gente faz, Juliana? Bom, Cris, isso é uma situação muito corriqueira nos centros cirúrgicos, né? Então, envolve até outros processos que têm muito mais a ver com a questão do centro de material e esterilização, como é que foi o processo de validação daquela autoclave gravitacional, enfim, mas não é bem desses detalhes que a gente vai entrar, é mais do que fazer na sala operatória. Então, tudo depende da confiança que você tem no centro de material e esterilização da instituição, ou enfim, aquele CME terceirizado que a sua instituição contratou para realizar a esterilização dos materiais. Se você tem uma rastreabilidade confiável do processo, e se você tem confiança desse processo de validação, é possível utilizar esse instrumental, né? Inclusive, a gente tem até um estudo atualmente que demonstra que não foram recuperados micro-organismos em caixas molhadas, um estudo brasileiro, inclusive, mas tudo tem muito a ver com essa questão de como que esse CME performa. Eu acho que a gente
Tem algumas coisas, né, que assim, são bastante claras, objetivas e que não se deve transpor aquela barreira, mas eu acho que tem algumas outras coisas que é isso que você colocou, né, Ju? Eu acho que seguindo nessa linha, a gente pode também pensar na abertura de uma caixa, por exemplo, sem um integrador, né? Então, assim, acho que para cada caso, talvez seja interessante a gente pensar que tem que colocar na balança e entender qual é a rotina, qual é a realidade de cada um dos serviços, né? E qual que vai ser, colocar na balança a relação custo-benefício para aquele paciente. Não sei se a Silvia quer comentar alguma coisa. Eu acho que esse é o dia a dia, né? E realmente eu brinco sempre que a gente tem que ser muito amigo, né? O pessoal do controle de infecção, o pessoal da central de materiais, o pessoal do bloco cirúrgico, tem que todo mundo estar na mesma página. E ele, lá no hospital onde eu trabalhei por mais tempo, né, 27 anos no mesmo hospital, a gente fazia as reuniões de controle de infecção tudo junto, né? Então, juntava o bloco cirúrgico inteiro, vinha o pessoal da central, pessoal do bloco mesmo, e a gente do controle, para poder discutir junto, porque tem coisa que não é fácil, não, né? E aí entra de novo naquilo, a pessoa está esperando aquela cirurgia, foi tão difícil conseguir as condições ótimas daquele paciente. Por outro lado, né, tá mais do que na hora, para alguns controles de infecção que ainda não fizeram isso, precisa abraçar a central de materiais, precisa ir lá, precisa fazer a visita técnica, precisa realmente conhecer os processos. A gente nunca vai conhecer como as pessoas de central, mas a gente precisa ter uma base, né? Porque senão a gente fica muito refém, né, da situação. Ou a pressão de fazer uma cirurgia em condições que não deveriam estar sendo feitas, ou, né, a suspender a cirurgia, que vai causar muito prejuízo para o paciente. Então, eu diria que, é óbvio, né, quando você está lá, está acontecendo um negócio, não dá para falar assim, a gente tinha que ser mais amigo, mas eu acho que esse tipo de oportunidade pode ser discutido, inclusive, Cris, uma sugestão, naquele comitê que a gente tem que ter, né? Que é o comitê de reprocessamento. A gente precisa estar junto, pelo menos neste momento, todo mundo é muito ocupado, mas eu sempre adorei ir lá, porque eu também tenho trilhões de dúvidas, né? E a gente discutir junto e tentar antecipar esse tipo de situação, que aí a gente já tem até um plano de ação. E eu sempre falo para as pessoas o que é interessante é ter uma cadeia de ajuda, né? Então, acontece, porque normalmente, né, João, me corrija se estou errada, mas isso vai acontecer agora, no dia 24 de dezembro, às 6h30 da tarde, né? Então, a gente tem que ter, né, normalmente, no meio do carnaval, é assim. Então, ter uma cadeia de ajuda para que a gente possa, caso a caso, porque nem sempre, Cris, a gente vai ter as respostas na ponta da língua, e nem sempre a pessoa mais experiente é que está lá no bloco cirúrgico para ajudar a desenvolver. Então, eu diria para você que a gente tem que construir essa relação ao longo do todo o tempo, tem que conversar bastante e tem que ter cadeia de ajuda. Eu acho que um outro tópico, ainda indo nessa linha, que eu acho que ainda existem algumas crenças tricotomia. Não sei se vocês concordam, né? Então, assim, algumas pessoas ainda acreditam que tricotomia está relacionada a reduzir o risco de infecção. E a gente sabe que não é exatamente assim. Então, eu queria que a Juliana falasse um pouquinho para a gente. Quando é que é recomendado o uso da tricotomia e como é que a gente deve fazer essa tricotomia? Bom, Cris, a gente acaba adotando como principais referências para esse tópico os guidelines mais recentes que a gente tem sobre o assunto, que é o do CDC e da Organização Mundial da Saúde, e ambos recomendam que a tricotomia não é recomendada, né, digamos assim, então ela deve ser reduzida ao mínimo possível, tanto em termos de espaço quanto de necessidade. Então, evitar sempre que possível, e se for necessário, nunca o uso de lâminas, porque é justamente o uso da lâmina que vai agredir a barreira, a integridade da pele e vai favorecer o desenvolvimento da infecção de sítio cirúrgico. Então, se eu estou num serviço que eu não tenho a possibilidade de usar, por exemplo, um tricotomizador elétrico com lâminas descartáveis, optar, por exemplo, pela tesoura, que a gente consegue
né, fazer esse corte mais rente à pele, sem agredir a integridade. E também a recomendação acaba sendo sempre o mais próximo possível do horário da cirurgia e não dentro da sala operatória, né? Então, preferencialmente ali ou no pré-operatório, naquela área de pré-operatório, ou na recepção, quando o paciente chega ao centro cirúrgico, ou mesmo se ele estiver internado, pode ser na unidade de internação antes dele ser encaminhado ao centro cirúrgico. Muito bom, Ju. Doutora Silvia, tem algum comentário para fazer sobre a tricotomia? Tricotomia. Eu acho um horror, porque continua sendo alguma coisa que precisa de prescrição, né? Então, eu acho que, de novo, combinado não sai caro. É muito interessante que a instituição tenha um protocolo que seja discutido com os cirurgiões também, e que é uma oportunidade, né, Ju, da gente trazer a literatura, porque, assim, a pessoa acaba se especializando naquilo que faz. Então, eu garanto para você que no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia ninguém está falando de tricotomia, né? Ou no Congresso Brasileiro da SBOT, né? Sociedade Brasileira de Ortopedia, ninguém está falando disso. Então, é uma oportunidade, né? Porque senão fica uma prescrição médica, né? E aí prescrição médica é igual, é entendida dentro do hospital como uma ordem, né? Então a pessoa fala assim, eu quero fazer uma tricotomia de todo, por exemplo, para fazer uma cesárea de toda a região genital. E aí, desnecessária, dolorosa, né? Porque também a tricotomia pode ser feita onde o pelo atrapalha. Agora, não tem sentido cortar tudo, né? Se é só um cortinho a fanistil, né? E a gente tem um problema em maternidades que muitas mulheres, para não passarem por essa, às vezes até constrangimento de uma tricotomia total da região perineal, elas fazem depilação. E aí é um horror. Eu já vi coisas horríveis com isso. Então, eu penso que é importante para a instituição ter o protocolo, importante discutir com os cirurgiões, oportunidade de discutir isso que a Ju falou, porque a Ju, como uma pessoa bem informada lá na SOBEC, para ela está na ponta da linha, lógico que não precisa, mas para o cirurgião que vem fazendo isso há 15 anos, às vezes não está tão lógico assim. E ele ou vai se sentir desrespeitado se você não seguir a ordem, ou vai fazer do jeito dele e contrariar aquilo que a gente, então, aí nos nossos congressos, sim, isso, não sei se está falando ainda, mas assim, nos nossos manuais, né, a literatura que a gente lê, então eu acho que precisa combinar. Mas eu sou realmente isso, o pelo, ele só deve ser removido se ele atrapalhar a visualização do cirurgião. Nossa, cada vez que eu entro e saio, já aprendi agora, entrar e sair só num clique, pronto. Então, a gente falou de tricotomia e o banho, que é outro ritual do centro cirúrgico, do pré-operatório. O que você acha, Ju? Precisa fazer? Não precisa? Besteira? Banho completo? Banho antisséptico? Qual que é a recomendação? Bom, em relação ao banho, doutora Silvia, os guidelines, eles recomendam que o banho seja feito, né? Até muito mais, não que haja uma evidência científica de que, de fato, reduz a infecção de sítio cirúrgico, mas ele é considerado uma boa prática clínica no sentido de reduzir a carga microbiana presente na pele do paciente, né? A microbiota transitória. E é bem assim que está escrito mesmo na literatura. Então, o que se sugere é pelo menos um banho antes do procedimento cirúrgico, seja ao menos na véspera da cirurgia, com sabonete, água e sabonete. O uso do antisséptico, ele tem alguma recomendação em cirurgias cardíacas, neurocirurgias, mas o que a gente precisa pensar é sempre no básico. Se eu estou num local que eu não tenho disponibilidade de um antisséptico, uma clorexidina, no caso, né, degermante, enfim, optar pelo menos pelo banho com água e sabonete. E acho que a gente tem que focar no que a gente quer, né? A pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, uma senhorinha
que vai fazer uma cirurgia do hálux, né? Correção do joanete dela, né? Será que ela precisa precisa lavar a cabeça, né? Eu acho que, né? E pé é um lugar bem sujinho, né? Então, vamos combinar que aí também tem que ver a parte social, né? A parte, se as pessoas têm condição de se cuidar, né? Então, eu apostaria em um banho mais localizado, né? Porque às vezes a gente dá, para quem está, né, de pé e que está consciente, você está lá, ó, você está aqui, você entrega o sabonete, fala, tome banho, né? E essas pessoas não têm mesmo muita noção. É que é o pé que a gente está querendo que lave bem, ou então né, o braço, ou mesmo a barriga. Não sei, eu acho que eu também concordo, né? E a gente está num país quente, né? Então nós sabemos que assim faz sentido, pelo menos, não é uma prática que não faça sentido. Se a gente entender que na fisiopatologia da infecção de sítio cirúrgico é o que entra na ferida que está contando. É lógico, se tiver sujidade, o antisséptico não age sobre sujidade, é legal tomar banho. Mas vou dizer para você, Ju, você que foi enfermeira de ferida, você sabe que às vezes como isso pode ser difícil de fazer acontecer, né? Então, tem essa coisa que eu acho que a gente precisa também escolher aquilo que a gente quer. Talvez para cirurgias pequenas e muito localizadas, a gente não consiga reforçar o banho, mas pelo menos a limpeza daquele local, antes de começar a fazer antisepsia. O que você acha? Isso mesmo. Por exemplo, eu trabalhei no serviço que a gente atendia pacientes tanto que vinham da internação, então esses sim recebiam sabonete, recebiam orientação e realizavam o banho no serviço, mas também tem aqueles pacientes que internam no regime de hospital dia e nem tem chuveiro nessa unidade, por exemplo, né? Então, o paciente ele é orientado lá naquela consulta pré-operatória a tomar um banho antes de vir para o serviço. Mas é bem o que a senhora falou, também tem questões culturais envolvidas e a gente não sabe até que ponto de fato ele toma o banho ou não. Então, focar na região que vai ser operada acaba sendo importante. E aí entram aquelas toalhinhas impregnadas com antisséptico, por exemplo, que são um pouco até tem um custo maior, né? Então, muitos serviços não têm acesso a isso. Então, a gente pode pensar em algumas alternativas, por exemplo, usar uma compressinha com água e sabonete para fazer uma fricção local e garantir que aquele local vai estar mais limpo, né, para o procedimento. Então, é bem o que a senhora comentou mesmo. E aí acho que a gente já engancha na questão do preparo da pele. O que os últimos guidelines falam sobre preparo de pele? Agora já tomou, já pegou a compressinha, achei ótima ideia, que compressa tem, né? Compressa é uma coisa que tem no centro cirúrgico, e já deu aquela esfregada no pé, tirou toda aquela sujidade, tudo, agora está limpinho. E aí, como é que prepara essa pele? Então, aí, o preparo da pele, nós temos, por exemplo, sem ser guideline do CDC e da OMS, tem o guideline do EIP, que ele recomenda que seja feita também uma degermação do sítio cirúrgico, né, que seria aquela fricção mecânica com um antisséptico degermante antes de aplicar o antisséptico alcoólico, caso a pele seja íntegra, né? Mas não são todos os guidelines que fazem essa recomendação, ele ainda vai nesse quesito aí de remoção de sujidade. Mas aí, na sequência, o que os guidelines recomendam em comum é o uso de um antisséptico, preferencialmente com produto alcoólico. Parece que a clorexidina, por exemplo, em alguns estudos, mas não é uma evidência robusta, ela demonstra uma superioridade em relação ao PVPI, mas isso não está bem estabelecido. Então, a importância do uso do antisséptico com produto alcoólico, desde que não tenha uma contraindicação. Então, não aplicar em mucosa ou região ocular, que não pode, por exemplo, receber clorexidina, ouvidos, etc. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, mais pode parecer uma bobagem, né? Mas às vezes o nosso departamento de compras compra o litrão, né? O 10 litros, o galão, e as pessoas ficam repondo. O que você acha disso? Isso é bom? Né? Faz uma baita economia. Será que a economia vale a pena do litrão lá no centro cirúrgico e de a cada 7 dias
né? Porque tudo é meio bíblico, né? No centro cirúrgico, a cada 7 dias troca, esteriliza, não sei o que você acha? O que você tem a dizer sobre pequenos vasilhames e grandes vasilhames de antisséptico? Então, sobre os grandes vasilhames, o que nós temos é que existem alguns estudos, inclusive relatos de surto, que recuperam micro-organismos desses grandes vasilhames, mesmo com antisséptico, com clorexidina, enfim. Então, se forem utilizados frascos maiores ou comprar um frasco maior para distribuir em almotolias menores, tem que haver uma rotina de limpeza e desinfecção desses frascos para receber o produto antisséptico, né? E acaba sendo uma medida talvez não tão sustentável, entre aspas, comprar diversos frascos pequenos, mas a escolha acaba sendo baseado nesse quesito. E eu acho até, eu conheço lugares que fazem isso, mas assim, precisa dar uma voltinha lá na CME, como é que isso está sendo feito, né? Porque parece simples, mas reprocessar nunca é simples, né? Reprocessar é sempre... E tem mão de obra envolvida, e tem água envolvida, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar hoje, né? Os modernos controladores de infecção têm que levar tudo, botar na ponta do lápis, porque às vezes a pessoa está achando que está fazendo... A pessoa de compra, certamente, né? Que ela adora uma barganha, né? Mas a gente tem que estar nesses comitês também. A gente falou de estar fazendo amizade, né, com o corpo clínico, com cirurgiões, mas eu acho que a gente tem que estar no compras também, porque se não compras, vai comprar o litrão, né? Eu acho complicado fazer a decisão, e concordo com você, tem o aspecto também ecológico, né? Tantos frasquinhos. Então, eu acho que tem que pensar. E tem uma coisa, sabe, que eu falo para as pessoas, que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora, na dúvida, né? A gente conversa com os pares também, né? Sempre tem alguém que já engascalhou naquele problema, né? E aí a gente poder conversar como é que a pessoa saiu daquilo. Eu tive problemas com reprocessamento, porque eram os frasquinhos que eram reprocessados e que iam junto com material de nalo. Você já experimentou secar esses frasquinhos, né? Então, assim, eu não sei se o reprocessamento era tão bem feito assim. E hoje a gente se preocupa com as coisas exóticas, né? Micobactéria, por exemplo. Então, a pessoa bota uma mega prótese, linda, maravilhosa, paga uma nota, né? Às vezes fez uma economia de 2 anos para poder pagar aquela prótese, não sei o que, chega lá e vai morrer na praia porque a gente talvez numa dessas, ou deixou o litrão, né? Ou reprocessou de qualquer jeito, talvez a gente tenha micobactéria lá dentro e a pessoa vai ficar desfigurada, né? Eu estou contando. Cris, voltou para você, viu? A bola voltou, tá bom. Bom, acho que dando seguimento aqui, então, a prevenção de infecção do sítio cirúrgico, acho que a gente tem um outro aspecto, né, que também é importante. Muitas vezes a gente não tem talvez assim, uma clareza, né, desde lá do cirurgião até o enfermeiro da unidade do centro cirúrgico, o cirurgião, que é antibiótico profilaxia cirúrgica. Então, assim, queria que a Silvia falasse um pouquinho, né, porque eu acho que, assim, o que a gente vê, né, como eu posso falar isso como o experiente em controle de infecção, né, assim, eu acho que um dos grandes problemas é o momento de administração do antibiótico, né, dose, né, então, assim, como é que a gente ajusta isso, né, eventualmente, acho que havia menos crítico, mas dose e momento de administração, a manutenção do nível sérico também, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, Silvia, da sua experiência. Então, assim, que não há dúvida que o antibiótico, principalmente nas cirurgias mais longas, ele pode modificar a resposta do organismo à presença daqueles micro-organismos que estão entrando na ferida, né? Então, quando a gente faz tudo isso que a gente está falando, a gente está tentando diminuir a entrada de micro-organismo, para que entre menos micro-organismos que o corpo consiga combater. A infecção se dá pelo desequilíbrio disso, né? Então, faz sentido, né,
teórico, mas principalmente tem muita literatura que mostra a diferença que o antibiótico faz em relação à presença depois posterior de infecção. Mas o segredo do antibiótico é o momento, né? E, assim, é tão legal porque os primeiros trabalhos são da década de 60 e já mostravam essa nítida relação e já faziam trabalhos com dose única, né? Essa mania de fazer dias veio depois, mas os primeiros trabalhos de profilaxia usavam dose única e mostravam claramente que existe um momento de fazer. O momento é antes da contaminação. Antes da contaminação é antes da incisão, porque cortou, começa a contaminar. Só que não pode ser muito antes. Não pode fazer lá no quarto, porque aí acabou o efeito do antibiótico. Então, o timing, né, que eles falam, é muito importante. Eu tomei por mim, depois de me debruçar sobre essa literatura, eu tomei esse mantra, né? A profilaxia, antibiótico profilaxia, começa e termina no centro cirúrgico. Ou seja, é só... E eu sempre falo assim, gente, tem uma pessoa lá dentro do centro cirúrgico que sabe, que a cirurgia vai acontecer mesmo, ele chama anestesista. 2, ele está fazendo um monte de remédio já. Então, ele já tem a mão de fazer remédio, aliás, pega uma veia, que é um espetáculo, né? Vivem os anestesistas. E assim, é a pessoa. E se tiver uma anafilaxia, o paciente está no melhor lugar do mundo, né? Porque ele está com anestesista. Se precisar entubar, eu sempre falo isso, as pessoas têm medo, né, das anafilaxias, né? Lembrando que a anafilaxia, a penicilina e, portanto, a cefalosporina, é um evento rarésimo, rarésimo. Mas se tiver, ele está no lugar no céu, porque ele está lá do lado de um anestesista. Então, o timing é muito importante. Veio uma onda de 0 a 60, né? Então, eu vou mais uma vez dizer que nos últimos guidelines, que nem a Ju fala, de 0 a 120. Eu estou falando que é para dar 1h30 antes da incisão? Não, até porque esse timing é muito difícil. Mas estou dizendo que a imensa maioria das vezes, quando o anestesista faz a dose de antibiótico na indução anestésica, vai dar certo, porque é antes da incisão, e mesmo que sejam cirurgias que tem que reposicionar o paciente, então eles querem logo anestesiar para poder fazer isso com o paciente já anestesiado, a maior parte das vezes vai dar certo, porque dificilmente vão se passar 2 horas, né? Tem gente, por exemplo, que faz cirurgia cardíaca que na verdade, dá a dose de antibiótico na hora que pega um acesso central, por exemplo. O paciente já está anestesiado, pega o acesso central e faz o antibiótico. Acho que cada serviço vai ver qual é o melhor momento, mas eu trabalho com isso há 27 anos. Eu descobri isso. Tem uma pessoa chamada anestesista, que ele é ótimo para fazer isso. Precisa combinar, né? Tudo combinado. Mas, lá dentro do centro cirúrgico, começou a passar a meia-vida do antibiótico, pode fazer mais dose. E, Cris, nada de homeopatia no centro cirúrgico, nada de homeopatia. É a dose maior que a gente puder dar. Pacientes obesos, por exemplo, podem fazer 3 gramas de cefazolina, né? Então, a pessoa vai lá fazer uma cirurgia de obesidade, faz 3 gramas, né? A pessoa pesa 152 quilos, né? Então, nada de homeopatia. A gente faz a maior dose possível. Não temos preocupação com rim, com fio, por quê? Porque é a dose que você vai usar, né? Então, terminou a cirurgia, eu falo sempre, fecha, bota curativo, entrega a Deus, porque doses adicionais não ajudam o paciente e, paradoxalmente, pioram para o paciente em termos de efeito colateral, seleção de flora resistente e pioram para os outros pacientes também. Além de, é um custo que não agrega valor, não ajuda ninguém. Então, a gente não recomenda, em hipótese nenhuma, mesmo com drenos, com sondas, com o que for, doses adicionais. Então, a profilaxia começa e termina no centro cirúrgico. Eu acho que uma grande questão, né, Silvia, isso que você colocou, de dizer assim, olha, o antibiótico ele tem que ser feito dentro do centro cirúrgico. Acho que é o principal problema quando a gente pensa em adequação do tempo de início da cirurgia, né, para o momento de administração da droga, porque eventualmente a gente tem equipes que prescrevem já fazer antes de descer para o centro cirúrgico. A gente não pode esquecer que a gente tem atraso cirúrgico, como você bem colocou, eventualmente uma suspensão de cirurgia, né? E eu acho que um outro aspecto bem importante é a questão da meia-vida, né? Que você colocou, que também acho que é uma coisa que às vezes acaba se perdendo.
Eu não sei se a Juliana quer comentar alguma coisa, Ju. Não, eu acredito e compartilho de tudo que vocês colocaram, e acho que também tem muito a ver com a questão das condições clínicas do paciente, né? O momento ideal. Então, o paciente chega no estado crítico e grave, é óbvio que o anestesista não vai fazer primeiro o antibiótico, né? Ele vai dar conta da hemodinâmica do paciente para em seguida, assim, prosseguir para o antibiótico, mas eu concordo e acho que o anestesiologista, sem dúvida, é a principal figura e performa muito bem nesse sentido. Sem dúvida, tem que combinar, né? Aliás, né, para quem já está inserido no checklist da cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde, que realmente salva vidas, existe um momento do checklist que é essa pergunta, né? Você já fez o antibiótico profilático? E eu queria realmente terminar dizendo isso. É difícil implantar aquele checklist, mas ele traz tanta vantagem e eu acho tão bonito porque eles podem ser feitos nos serviços pequenininhos, nos serviços grandes, nos serviços universitários, nos serviços rurais distantes. O checklist da cirurgia segura vale a pena as pessoas conhecerem e tentarem realmente fazer em voz alta. As pessoas têm que se apresentar, porque como é que você vai partilhar daquele momento tão único que é a cirurgia, sem saber o nome das pessoas, né? O Atul Gawande, que fala sobre, que escreveu um livro, né? Ele é o autor dessa brilhante ideia, ele fala sobre isso, né? Há trabalhos que mostram que se você não sabe nem o nome das pessoas, como é que você vai interagir com elas em hospitais universitários? É comum você não saber quem que é aquele R1, quem que é aquele R2, né? E eu já ouvi de cirurgião desinformado, assim, a gente não faz esse teatrinho americano. Gente, não é teatrinho americano, é a gente saber quem está ali fazendo o quê, né? Para que a gente possa, num momento de estresse, né, a gente ter certeza que os passos críticos eles foram todos olhados e o antibiótico é um deles. A gente pode, mesmo na situação do que você lembrou muito bem, o paciente que chega em condições muito ruins, mas se a gente tiver um checklist de cirurgia segura, a gente vai ajudar a identificar, às vezes é alguém achado na rua, né, com uma facada, mas a gente vai ajudar a gente a ter certeza que mais coisa ruim não vai acontecer. E a hora do antibiótico, porque é uma pergunta do checklist. E, doutora Silvia, só complementando, além do antibiótico, né, a qualidade e a adequação dos instrumentais cirúrgicos também estão contidos no checklist, então, com certeza, acaba contribuindo para evitar a infecção. Isso mesmo. Tá. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Silvia e da Juliana aqui, então, nesse bate-papo de hoje. Dizer que isso que a gente conversou vai na sequência, aparecer para vocês aí, para que vocês guardem esses tópicos principais discutidos hoje. Acho que esse foi um primeiro momento para a gente esquentar os motores, muito mais vai vir por aí. Então, fiquem alerta. Obrigada, Silvia, obrigada, Ju.